Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um programa Diariamente com Deus. E o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã é o texto da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. É bastante conhecido, você já deve ter ouvido até música sobre esse grande milagre, essa grande multiplicação. Jesus transforma 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Está lá no Evangelho de João, capítulo de número 6, do versículo 1 ao 13. E se você tem um exemplar da palavra de Deus, eu quero chamar você a estar lendo a Bíblia Sagrada. Muitas respostas de Deus para as nossas vidas estão aqui, na palavra do Senhor. Diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus o monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer a esta tão grande multidão? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um apenas um pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: olha, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que seria isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, o quanto queriam, o quanto podiam comer. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães e cevadas que sobraram aos que haviam comido. Detalhes que me chamam a atenção. Quando Jesus manda aqueles homens se assentarem, isso significa organização. Não era no alvoroço, não era a modo vamos embora, não era um pega 3, outro pega 2, um come, outro... Não, Jesus mandou eles se assentarem e os seus discípulos trabalharem, os seus discípulos repartirem. Outra coisa que me chama a atenção, quando André, ele chega trazendo aquele rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Ele mostra um pouco da fé que havia nele. Porque Jesus diz que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, e ele fala para Jesus: olha, tem aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que seria 5 pães e 2 peixinhos para essa tamanha multidão? Talvez o que você tenha em suas mãos, aos seus próprios olhos, seja tão pouco. Mas, estando Jesus a administrar, ele pode e vai fazer um milagre tão grande, o milagre da multiplicação acontecer, que uma grande multidão ela consiga comer, uma grande multidão de 5.000 homens, ela consiga, essa multidão, cada um consiga comer o tanto que quiser comer.
consiga comer e repetir, consiga comer e se fartar. André chega e apresenta aquele menino, mas ele fala, olha, o que seria isto diante da multidão? Talvez tenha nas suas mãos e você esteja como André, pensando que pode ser tão pouco. Outro detalhe que me chama a atenção nessa palavra e que eu quero compartilhar com você, meu irmão, e que eu quero trazer esse ensinamento para você nesta manhã. Aquele rapaz, aquele jovem, quando ele saiu de casa, ele saiu com a sua bolsa, com seu alforje, com a sua mochila, com a sua lancheira, e ele carregou consigo o suficiente para alimentá-lo durante a sua jornada, para alimentá-lo durante o momento que estivesse ouvindo Jesus a pregar, porque todos queriam, onde Jesus se sentava nos montes para pregar, todos queriam ouvir Jesus pregar, todos queriam conseguir a cura, conseguir o milagre. E aquele jovem, ele sai da sua casa com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, a provisão suficiente para ele. E aí quando ele vê aquela grande multidão e ele vê os discípulos atônitos, apavorados, apreensivos, como nós vamos alimentar tão grande multidão? Ele prontamente chega e oferece a um dos discípulos, André, oferece a ele, olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos e eu quero que você faça uso disso, eu quero ofertar isso para que seja usado para alimentar a multidão. Talvez André tenha olhado para aquele jovem e deve ter pensado assim, nossa rapaz, nossa garoto, você tem 5 pães e 2 peixinhos, olha você na sua inocência oferecendo 5 pães e 2 peixinhos. E o que eu quero falar contigo nessa manhã? Estava nas mãos daquele rapaz o poder de reter ou o poder de oferecer. Estava nas mãos daquele rapaz porque era dele, porque era a provisão que ele havia providenciado para ele, para o seu caminho, para passar o dia ouvindo Jesus. Estava nas mãos dele este poder de reter ou de oferecer. E um milagre aconteceu porque ele liberalmente, porque ele de prontidão, porque ele abriu as mãos, porque ele ofereceu. E aí Jesus usa aquele veículo, usa aqueles 5 pães e 2 peixinhos para fazer o milagre. O que eu quero dizer para você, não importa o veículo que seja, não importa o meio que seja, se aquele rapaz tivesse pão com Nutella, Jesus multiplicaria pão com Nutella. Se aquele rapaz tivesse pão com pasta de peixe, se aquele rapaz tivesse uma fruta, se aquele rapaz... Não importa o veículo, Jesus multiplicaria aquilo que estava nas mãos daquele rapaz. Jesus multiplicaria aquilo que foi apresentado a ele. Se ele tivesse levado pão com mortadela, se ele tivesse levado pão com presunto, se ele tivesse levado pão com queijo, não importa. Este seria o veículo para o acontecimento do milagre. Mas era imprescindível Jesus estar no meio. Era imprescindível isso estar diante do Senhor Jesus. Talvez você olhe para diante de ti e você vê uma tão grande multidão de problemas. Talvez você vê tamanha multidão de dívidas e o que tem em suas mãos é tão pouco. Mas é preciso você abrir mão. É preciso de liberalidade para que o milagre aconteça. O milagre vai acontecer, mas se você fechar a mão e esconder no seu alforje, esconder na sua bolsa, o milagre não vai acontecer.
O milagre vai acontecer a partir do momento que a liberalidade estiver sobre a sua vida. E eu quero frisar que não importa o veículo do milagre, Jesus vai fazer o milagre. Aquele jovem, tão prontamente, veio oferecer aquilo. E um milagre tão grande aconteceu, de que eles puderam comer de se fartar. Jesus estava à frente, Jesus estava ordenando, Jesus estava gerenciando, Jesus estava conduzindo. Aquele jovem, ele ofereceu tudo o que ele tinha. Isso significa se lançar sem medidas, isso significa se lançar sem receio, isso significa se lançar sem medo, porque aquele jovem ele poderia ter medo de oferecer aqueles 5 pães e 2 peixinhos e ficar sem. Mas ele se lançou sem medo. Isso significa se lançar sem medo. Isso significa, quando Jesus manda os homens se assentarem, significa organização. Quando Jesus agradece, ele agradece por aquilo que estava diante dele. 5 pães e 2 peixinhos. E aí os discípulos começam a repartir, e um milagre começa a acontecer. Quando Jesus está gerenciando a sua vida, quando Jesus está gerenciando o seu negócio, quando Jesus está gerenciando as suas provisões, quando Jesus está gerenciando aquilo que está em suas mãos, mas que aos seus olhos parece ser tão pouco, quando Jesus está gerenciando, ele faz com que o milagre seja grande a ponto de sobrar, a ponto de todos comerem e ainda sobrar 12 cestos cheios. E há mais um milagre, há mais um enigma, se é que eu posso dizer assim, porque Jesus fez sobrar 12 cestos de pães. Jesus tinha 12 discípulos e Jesus fez sobrar 12 cestos de pães. Olha, meu querido, o que eu quero, encerrando essa palavra, o que eu quero compartilhar contigo nesta manhã. Não retenha em suas mãos, tendo tu o poder de fazê-lo. Não retenha em suas mãos, tendo tu o poder de ver o milagre diante dos seus olhos acontecer. Porque você pode viver o sobrenatural de Deus, está em suas mãos. Você pode viver o sobrenatural o sobrenatural de Deus acontecer diante dos seus olhos, você pode ver. Ou você pode reter e ficar com apenas este número em sua mão, 5 pães e 2 peixinhos. Ou você pode ver o milagre acontecer, o milagre da multiplicação acontecer e ver que através daquilo que estava em suas mãos, 5 pães e 2 peixinhos, sobrarem ainda 12 cestos cheios e uma multidão de 5.000 homens voltar para casa alimentados de alimento físico, voltar para casa alimentados da palavra do Senhor Jesus, voltar para casa curados de todas as enfermidades. Eu quero orar com você nesta manhã. Senhor, aos nossos próprios olhos, nós somos homens falhos. Nós somos homens de carne, Senhor Deus, e nós somos limitados. Mas a Tua palavra nos diz que se nós tivermos uma fé do tamanho do grão de mostarda, Pai, está em nossas mãos tão pouco, Senhor. Nós olhamos para as nossas mãos e aquilo que está em nossas mãos parece ser tão pouco. E nós ficamos apreensíveis, nós ficamos atônitos, nós ficamos, Senhor Deus, correndo de um lado para o outro, o que nós vamos fazer? E Jesus está ali sentado dizendo, traga as minhas mãos que eu vou fazer multiplicar. Traga até as minhas mãos que eu vou fazer com que aquilo que parece tão pouco, que eu vou fazer com que sobre. Pai, no nome do Senhor Jesus, está em nossas mãos, Senhor Deus, o poder de abri-las. O poder, Senhor Deus, da voluntariedade. O poder, Senhor Deus, de se desprender. Ou está em nossas mãos o poder
de reter, o poder da nossa limitação. Mas neste momento eu quero apresentar a Ti essa pessoa que assiste este vídeo, essa pessoa que assiste esse programa e que está sendo tocada por essa palavra. Que toda resistência caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que ela viva, e que ela veja o sobrenatural, e que ela veja o compartilhamento no Teu nome. O Teu nome é um só, o Teu nome é Jesus. Pai, eu te agradeço. No teu nome, o nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Tenha um excelente dia. Amém.